Oi, eu Vamos sou a lá. Patrícia Ormarte, da Câmara de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Guarulhos. Hoje aqui com o programa Café com a Câmara. Nosso convidado de hoje é o Maurício Faveiro, pré-candidato a vereador pelo PMN. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da parte de mobilidade, de tudo que você já fez pelo transporte pela cidade e em outras cidades, né? Certo. Você está me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Bom, meu nome é Maurício Fábio, como você mesmo já disse. Eu venho da minha formação em mobilidade, vem pelo tempo que eu passei nas vans de lotação, né, desde 95, onde eu iniciei a minha carreira, vamos dizer assim, na questão de mobilidade urbana, né? Onde a gente já passou por muitas mudanças nesse período aí, ao longo desses quase 30 anos aí, na questão de mobilidade. Eu fui presidente de uma cooperativa, participei da implantação, no início da bilhetagem eletrônica na cidade de Guarulhos, Nunca e também teve essa Desculpa. bilhetagem, o que ela é diferente da, vamos supor, de São Paulo? Ela nunca Olha, teve exatamente um chamado, um edital para o bilhete, né? é assim, a bilhetagem eletrônica ela veio para Guarulhos em 2003, mais ou menos, né? E na implantação dela, ela na realidade, a princípio, foi para combater o transporte clandestino de vans, né? Ela não existia ainda a questão do bilhete único, né? Nem em São Paulo, nem aqui na cidade de Guarulhos. Então, a bilhetagem eletrônica, a partir de 2003, em Guarulhos, ela vem de uma maneira assim, muito superficial, né? A gente só tinha o Vale Transporte, o passe escolar e as gratuidades e o passe comum. Basicamente era isso. E aí, com a vinda, né, com a evolução do sistema, e aí se percebeu-se a possibilidade de se criar o bilhete único, que foi o primeiro lugar a ser implantado, foi na cidade de São Paulo. Em 2010, na cidade de Guarulhos. E isso era uma forma de começar a que não existisse mais as lotações, porque elas não tinham as maquininhas para poder receber esses bilhetes, seria isso? Olha, em 2003, quando surgiu a bilhetagem eletrônica em Guarulhos, e aí eu vou falar pela minha experiência na cidade de Guarulhos, né? Nós tínhamos 536 vans cadastradas no sistema de lotação legalizada pela prefeitura e nós tínhamos mais 500 e tantas vans ainda de forma clandestina. E naquela época ainda existia o passe de papel, né? O vale de papel. Sim. E aí existia um mercado, um câmbio negro para troca desses passes, né? E foi quando surgiu a bilhetagem eletrônica. A princípio, a bilhetagem eletrônica ela foi pensada para combater o transporte clandestino, como eu já disse. Certo. Porque para se utilizar o bilhete eletrônico é necessário que se tenha um equipamento dentro do veículo que a gente chama de validador, que faz a leitura do cartão e a transferência do valor das passagens para o operador. Então, de forma que o transporte clandestino ele passou por um processo de extinção a partir desse momento, porque os operadores não tinham acesso ao validador e recebeu o vale transporte por via eletrônica. E aí, como que foi, digamos assim, enforcando cada vez mais o trabalho das lotações, né? Sim, o serviço de lotação ele nunca foi bem visto, né? Ele sempre foi um sistema de transporte discriminado, meio criminalizado por certos setores da sociedade e da Paralelo, administração, digamos. né?
E a gente passou por um período muito difícil para fazer a legalização, mudar o pensamento. E as pessoas têm que mudar essa visão, né? A lotação, ele é um modo diferenciado de transporte público, né? Então, ele deveria ter sido mais valorizado na nossa cidade em relação a isso. E hoje, né, o que se vê é um retrocesso, né? Quando Sim. quando você vê os transportes por aplicativo, é um retrocesso. Apesar do aplicativo ser um transporte privado, individual, ele tem mais espaço do que as lotações, que é um transporte de baixa capacidade, porém compartilhado. E esses aplicativos, atualmente, o que está acontecendo é um número elevado de veículos na rua, né? Aumentando a poluição, trânsito e uma série de coisas. Esse é o ponto negativo dos aplicativos, né? E uma visão que os nossos gestores de transporte deveriam ter tido na questão da lotação, que é um serviço compartilhado e que tira os carros da rua também. E por que quando houve a possibilidade de fazer aplicativos para compartilhados não foi permitido? Porque não poderia ter sido também, a lotação poderia ter ido para esse lado, né? Então, o nosso problema é a falta de visão e de cultura para novas modalidades, né? Eu entendo que os nossos esportes, eles ainda estão muito presos a antigos paradigmas, né? Que no caso são os ônibus. O ônibus ele é importante para um serviço de transporte público, um transporte de grande capacidade, de massa. Porém, o mundo que a gente vive hoje, a necessidade do cidadão e do usuário de transporte público mudou. Então, é necessário que os gestores eles tenham uma visão para essa nova tendência. Hoje nós temos um serviço de transporte compartilhado na cidade de São Bernardo do Campo, em Goiânia, Fortaleza e em São José dos Campos já está sendo licitado um sistema por aplicativo. E, na realidade, o gestor público gosta de chamar de transporte sob demanda. Certo. E qual a possibilidade de a gente trazer isso para a cidade? Porque Guarulhos é uma cidade muito grande e existem locais que eu acho errado o ônibus estar entrando, que seria muito melhor a van, até pelo peso, pelo asfalto. Como que você vê essa interação? Porque eu acho que o uso das vans, elas são muito boas para o transporte, que elas deveriam ser voltadas a trazer para a cidade, né? Então, o que Não. você acha disso? Então, a gente vai voltar um pouquinho naquilo que eu falei. É uma questão de visão e de enxergar novos modos de transporte. Eu acho que todo o sistema, todo ele deve, de alguma forma, se conversar, tá certo? Tanto os aplicativos individuais, ele deve ter uma maneira de conversar com o transporte público de massa, e alguns aplicativos, e aqui eu não vou ficar citando o nome, né, mas alguns aplicativos individuais já estão montando parcerias com o transporte Sim. público de grande capacidade. Inclusive na cidade de São Paulo isso já vai começar a acontecer. Isso. Então, por exemplo, na cidade de Guarulhos, como é que nós poderíamos fazer isso? Regiões como Sítio São Francisco, Marcos Freire, Jardim Tupinambá, dentre outros aqui na cidade de Guarulhos, nós deveríamos ter um serviço de baixa capacidade, que Sim. seria operado por vans e que poderia estar sendo solicitado por um meio tecnológico de aplicativo. Isso é evidente. Só que existe uma visão dos empresários ligados ao ônibus, eles não entendem isso. E quem é o maior prejudicado disso é o cidadão, que está querendo uma nova solução de transporte e não consegue ter. Exatamente, até porque
Eu acredito que o sistema que foi feito para Guarulhos, para a parte de transporte, que a gente sabe que não é esse governo que desenhou o sistema, que foi o anterior, né? Ele deveria ser totalmente reestudado, reanalisado, porque, na verdade, até empresas de transportes acabaram entrando em falência no comecinho do ano, antes da pandemia, né? E a população continua sem transporte e as coisas não conseguem ficar satisfatórias, não tem resultado, né? Sim, é assim, as cidades, elas, hoje teve uma mudança na lei que cidades acima de 20 mil habitantes, elas são obrigadas a ter os planos de transporte, né? Elas têm que elaborar um plano de transporte. E nisso tem que estar lá todos os modos que operam dentro da cidade. Esse sistema atual aqui da cidade de Guarulhos, ele foi elaborado em 2010, com uma perspectiva de ser atualizado após 10 anos, o que daria agora em 2020. Sim. Porém, no final de 2019, foram feitas as audiências públicas na cidade de Guarulhos e foi elaborado um novo sistema, um novo plano de mobilidade da cidade. Porém, mais uma vez, alguns modos de transportes ficaram de fora desse plano de mobilidade. E é o caso do compartilhado por aplicativo ou sob demanda, se algumas pessoas preferirem, né? O mototáxi, que bem ou mal, ele existe hoje em Guarulhos de forma clandestina, mas ele existe, então deveria ser contemplado de alguma forma, né? E a própria questão dos aplicativos aí que a gente já conhece, que estão na rua trabalhando. Esses modos de transporte não fazem parte do plano de mobilidade da cidade de Guarulhos. Então, o que existe hoje, no meu entender, é a minha opinião, pode ser que existam opiniões contrárias, na minha opinião, existe uma coxa de retalhos dentro da nossa cidade, né? Onde, à base de decretos e de canetadas, se tenta corrigir esses erros. E aí a gente bate de encontro com interesses particulares em relação a isso. Por exemplo, os aplicativos de transporte individual, eles são historicamente os piores inimigos dos taxistas, né? Sim. Então, por muitos anos, os taxistas se mantiveram acomodados, houve uma evolução no transporte, eles não se adequaram e hoje existe uma concorrência. E eles tentam, de uma forma, como é que eu vou dizer assim, eles tentam de uma forma não muito convencional, né, sufocar esses novos modos de transporte, que é a mesma coisa que acontece com o compartilhado. Então, eu acredito que um dos erros que está tendo é justamente eles não fazerem uma análise, tentar arrumar em alguns pontos e não refazer todo o sistema, porque eu acho que ele está bem deficitário aqui na cidade, né? Sim. É um sistema que está... eu costumo dizer, assim, em algumas palestras que eu dou, em alguns trabalhos, que a minha empresa ela também faz plano de mobilidade para cidades, que é primordial que quem faz a gestão do transporte público tem que mudar a visão. Ele tem que entender a necessidade do usuário. Então, muitas vezes, o transporte por ônibus ele é empurrado por goela abaixo do usuário. E, na realidade, não deveria acontecer isso. A gente deveria dar a opção de transporte para o passageiro. Então, voltando um pouquinho para a van, então, se hoje você cria um modo de baixa capacidade por van, como alguns preferem a chamada lotação, e você fizer uma linha hoje, em alguns meses, ela já atrai usuários para esse sistema. Né? Então, existe demanda para todos os modos de trabalho, de transporte público. E a gente não pode esquecer das bicicletas, né? Que é um importante modo de transporte também, que deveria estar
contemplado nos planos de transporte das cidades. E não está. Não está. Uhum. E como que você vê os próximos 10 anos? Eu acho que Guarulhos, se ele não se organizar, vai ficar muito difícil, tanto na parte do trânsito, como da gente se locomover dentro dele, né? Até porque Sim. se a gente tivesse ônibus e lotações, vamos supor, em São Paulo, é muito comum você estar na Paulista e você precisa ir para o centro, você vai pegar o metrô, você nem pensa em tirar teu carro, porque você vai estar mais tempo no trânsito do que, de repente, fazer uma baldeação. Você vai da Paulista até ali onde que passa o metrô da Marginal. É mais fácil você pegar ali rápido o metrô, ir na reunião e voltar do que você ir de carro, né? O que eu vejo aqui em Guarulhos é que a gente não tem essa possibilidade. Você vai pegar um ônibus, eles são muito antigos, não tem ar-condicionado, as lotações também. Então, você não vê que houve um avanço no sistema de trânsito, mesmo tirando as lotações, não houve um avanço de você ter essa opção de falar, não, eu vou fazer uma reunião, mas eu vou pegar um ônibus, vou aqui, vou ali. Como que você vê que vai ser aí o futuro próximo, 4, 5 anos, 10 anos, se continuar esse sistema? Assim, na realidade, nós precisamos que os administradores, de uma forma geral, do transporte público, quem faz a gestão do transporte público, e muitos deles têm essa capacidade, essa inteligência de entender que o transporte público ele tem vida própria. Eu costumo dizer assim, porque todo dia nós temos ingresso de novas pessoas utilizando o transporte público, seja para você estudar, trabalhar, a passeio. Então, sempre tem uma mudança. O transporte público, da antiga forma que ele era, por ônibus, as empresas tiveram uma perda aí em torno de 25% a 30% nos últimos 10 anos, e que se acentuou com a vinda dos aplicativos, porque os aplicativos introduziram um novo modo de transporte. Então, a gente não consegue ter resultados diferentes, né, para a população, principalmente, fazendo a mesma coisa. Então, é importante que mude a visão disso, né? Existem outros meios. A minha vinda para o transporte público, ela vem em 95 através da lotação. E por muitos anos eu fui um representante dos operadores de lotação, os chamados pirueiros. Então, alguns podem entender agora aquilo que eu vou falar como um tiro no pé. Mas, por exemplo, eu sou favorável a um transporte de grande capacidade. O metrô, por exemplo, de Guarulhos, ligando para São Paulo. E aí, essas linhas para alimentar o metrô de Guarulhos poderia ser um transporte operado por vans com baixa capacidade, numa outra organização, num outro tipo de organização, porém operado por condutores autônomos, para que a gente pudesse ter uma distribuição de renda, né, e geração de emprego para essas pessoas. Porque os próximos 10 anos, a gente vai estar vivendo o chamado novo normal, que a pandemia trouxe para nós a partir desse ano. Sim. Então, nós temos um aumento de pessoas necessitando de emprego e de gerar renda, e eu só entendo que isso vai acontecer se os gestores públicos, de um modo geral, implementarem políticas públicas para que essas contratações de seus serviços, não sei se eu estou me fazendo entender, seja feito para essas pessoas que precisam trabalhar hoje. E o a geração de emprego, né? Que eu também ia falar isso. Exatamente. Então, a possibilidade. Por que não pegar essa mão de obra ociosa e transformar isso em renda para o município? Não, e legalizado, né? Sim, sem dúvida. Porque hoje a gente tem as lotações trabalhando. Tem. E legalmente, vamos dizer assim, né? Parabéns para eles, viu? Exatamente, porque assim, eu não gosto muito de usar o termo ilegal ou clandestino,
porque a pessoa está levando o sustento da família dele, o alimento para a família dele, Exatamente. numa situação onde o poder público não está fazendo praticamente nada para salvaguardar o mínimo de condições para essas famílias. Basta ver o que está acontecendo com os condutores escolares hoje. Sim, que eles estão... na nossa cidade. Sim. Não, eles estão numa posição horrível, né? Porque não tem mais aula, eles estão com um contrato, eles deveriam receber, não recebem, é uma coisa bem difícil, né? Sim. Não, e depois eu tive as indústrias, elas não pararam durante a pandemia. Muitas das indústrias não tem nem como parar, né? Porque elas têm máquinas que elas precisam dar continuidade, enfim. Exatamente. E as máquinas não paravam, mas não tinha ônibus para levar as pessoas até os serviços, quer dizer... Exatamente. Apesar que isso foi uma coisa difícil, né? Durante a pandemia, eu acho que o Estado não estava esperando, a Prefeitura não estava esperando, mas deveria ter sido feito um emergencial, onde essas pessoas que hoje estão na rua trabalhando, elas tivessem, no mínimo, a liberação para elas poderem fazer isso, né? Sim, exatamente. Infelizmente, exatamente. Concordo com você. Não foi conseguido que eles tivessem esse olhar, né? Sim. E como que você vê agora o próximo ano? Você acha que ainda a gente vai ter problema com a pandemia? Os ônibus, eles estão tendo capacidade de levar menos pessoas? Está sendo respeitado? Patrícia, eu vejo assim, o transporte público ele não estava preparado, as empresas não estavam preparadas para estar vivendo o que está acontecendo agora. Fala, por exemplo, na higienização que está sendo feito aqui na cidade de Guarulhos. Né? A gente não vê, a gente não sabe. Não. Eu costumo andar pelos terminais de ônibus aí, eu não vejo higienização nenhuma nos ônibus. Né? Então, eu acho que esse é um fator que vai contribuir de forma negativa para a cidade. Né? Eu acho que medidas ainda vão ter que ser tomadas e muitas coisas ainda vão acontecer em relação a essa questão da pandemia. A questão é certa, as empresas de ônibus estão quebradas. Então, a gente já vem num transporte público que ele já vem numa deterioração há muito tempo, há muitos anos. Né? Mal operado, trabalhador mal remunerado, o cidadão mal transportado. Sim. Então, e essas coisas não se resolvem na canetada. Né? Então, eu acredito que os nossos gestores eles têm que abrir a mente, ter a discussão, pensar em novos modos de transporte, né? E eu acho que é isso. Né? Basicamente é isso. Eu não vejo muita perspectiva para o futuro do transporte público, não. Principalmente em nossa cidade, né? Porque eu costumo dizer assim que o transporte público é até difícil eu falar isso, porque eu tenho certeza que eu vou ser muito questionado em relação a isso, mas o transporte público em Guarulhos é um feudo, né? Então, infelizmente, você tem que seguir a regra que muitas vezes não é aquela que o cidadão comum precisa. Então, se você precisa de andar num ônibus, é aquela linha, é aquele horário, e você não sabe se o ônibus vai passar. Não, nem ideia, né? Nem ideia Exatamente. Se ele vai passar ou não. Se acontecer alguma coisa também, você não consegue saber. E perguntando sobre os nossos pré-candidatos aí a prefeito, qual que você acha que teria uma forma de enxergar o transporte de Guarulhos mais próximo a dar um resultado, não só o resultado geral, né, para a prefeitura, para as empresas de ônibus, mas para o povo também, né? E não só para o povo, né? Porque aquilo que eu falo, se o ônibus ou a lotação fosse confortável e tudo, muita gente aproveitaria aquele uso rápido, eu tenho que ir num cartório, eu tenho que ir aqui, né? Do que sair com o carro. Bom, eu sou pré-candidato a vereador na cidade de Guarulhos, pelo PMN, como vocês mesmos já disse.
E a gente está aguardando a convenção para ver qual que vai ser o nosso apoio para a prefeitura, né? Qual vai ser o candidato escolhido para a prefeitura. O que eu vejo na questão da mobilidade, do transporte público, especificamente em relação aos pré-candidatos a prefeito que eu vejo, é a falta de um plano para a cidade, né? Então, muito se fala em plano de governo. Ah, o meu plano de governo para o transporte público é isso, né? E aí o prefeito vai embora e o plano de governo vai junto. Então, nós precisamos ter um plano de governo para o transporte público para a cidade. E eu não vejo os candidatos terem essas discussões com a comunidade, para saber qual é a real necessidade. É lógico que essa discussão... São eles que sabem, né? Exatamente. O que eles precisam. Exatamente. É ele que levanta às 4, 5 horas da manhã para pegar um ônibus e dirigir ao seu trabalho. Sim. É lógico que eu, com a minha modesta experiência no ramo de transporte público, né, eu tenho levado essa discussão para dentro do partido, no qual eu faço parte, e levado essa discussão também para o meu pré-candidato a prefeito dentro do partido. No meu caso em particular, o meu pré-candidato a prefeito, ela tem se demonstrado bastante sensível para essa causa, né? E qual a gente o nome dela? É a Fran Correia, né? A pré-candidata coligação da possível coligação do meu partido. Meu partido hoje tem como pré-candidato também o Cícero Araújo, mas nós vamos para disputar a convenção e as regras gerais vão ser modificadas, definidas a partir de quarta-feira agora, se eu não estiver enganado. Certo. Então, a Fran ela tem se demonstrado bastante preocupada com isso e sensível, né? E a gente vem conversando muito sobre essa questão de mobilidade. Então, quando eu falo de plano de governo, o que é? Em 2010, no governo do antigo nosso prefeito, Sebastião Almeida, ele veio com um plano de governo implementando o bilhete único e a regra das áreas de transporte para cada setor da cidade. Ótimo. Isso se deu num primeiro momento de forma eficiente, mas a partir do momento que o nosso prefeito foi embora e assumiu o novo prefeito, aquela estrutura que foi montada, ela se desmontou e se desconfigurou totalmente. Então, hoje nós temos um serviço que nós chamamos de alimentador, que são os micro-ônibus, que estão com seus subsídios atrasados, não estão dando importância para isso. Aí o operador não consegue fazer a manutenção do ônibus dele da forma que tem que ser feita. E aí nós tivemos o discurso de que o operador do sistema alimentador ia ser mais bem pago, ia ter maior liberdade, e não foi o que aconteceu. E hoje eles têm um trabalho análogo à escravidão dentro das cooperativas, porque se ele não segue as regras da cooperativa, muitas vezes ele é mandado para uma linha mais deficitária, onde a renda dele fica mais apertada. Então, existe um conjunto de coisas aí que precisam ser mudadas, né, a partir do novo plano de mobilidade e que não foi. Então, por exemplo, no meu entender, o bilhete único é um serviço que ele deveria estar sendo licitado junto com as empresas de ônibus. Sim. Hoje, quem faz a gestão do bilhete único é a Associação das Empresas de Ônibus, a Guarupás, e eu não sei de que forma, e acredito que você também não deva saber, de que forma que isso foi transmitido, essa responsabilidade para a Guarupás fazer isso. Porque então, não houve uma licitação ou um chamado para... Exatamente, são detalhes que precisam ser resolvidos, né? Exato. Porque é claro que o bilhete único eu quero fazer a gestão, a minha empresa não quer fazer a gestão do bilhete único. Sim, vai ter muitas empresas. Acredito que você também gostaria de estar fazendo a gestão do bilhete único. Claro. Então, de que forma que foi feito isso? Que, no meu entender, em 2010,
o que foi licitado foram as áreas de operação das empresas. Exato. E não a gestão do bilhete único. Tanto que a lei, ela fala da implantação do bilhete único, e não das linhas, né? Então, a gente percebe que tem uma nuvem escura aí sobre esse sistema. No mínimo isso. Por isso que eu falo que eu acho que para falar de transporte em Guarulhos, eles deveriam começar meio que do zero, fazer tudo de novo, porque não dá para arrumar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque são muitas coisas, inclusive as próprias licitações que houveram, uma foi cancelada, teve uma segunda, então eu acho que que se pudesse pensar em um novo transporte e que desse resultado para todos. Eu não estou falando que o empresário deve perder. Não, o empresário está aí para ganhar. A prefeitura tem que ter seus impostos. Mas eu acredito, e o povo tem que poder andar bem e teria que qualquer pessoa querer usar o transporte, né? A gente sabe de cidades que é normal você de uma reunião para outra ir de ônibus ou de metrô, porque eles são super confortáveis, né? Tão limpos, confortáveis, né? Então, eu acredito que deveria ser refeito isso, chamar tudo de novo, chamar a licitação, fazer um novo plano, até porque todo mundo sairia ganhando, né? Eu acho que da forma que está hoje, ela não está... Muito provavelmente nós teremos aqui em Guarulhos uma licitação agora, em 2021, 2022, nós teremos uma nova licitação. Porém, o modo não altera. Então, por exemplo, de 2010 para cá, o que se construiu na estrutura do transporte público? Nada. Nós não tivemos 1 quilômetro de corredor de ônibus construído nos últimos 4 anos, né? Ou uma estação de trem. Então, a atual administração, me parece que ela vai inaugurar agora o corredor de Santos Dumont, em Cumbica até o final do ano, mas a minha visão é de que eles deveriam ter levado esse corredor até o Jardim São João, dando continuidade ao corredor Tucuruvi-Taboão, o que seria mais justo, né? Sim. Então, gastou dinheiro lá para se fazer o corredor Santos Dumont, que, na minha opinião, se optou pelo mais fácil e não pela maior necessidade da população. Exato. Então, se você pegar agora a demanda de quantos passageiros vêm do Jardim, da região do São João, para o centro da cidade, para acessar a estação de trem da CBTM ali no Parque Secap, e qual vai ser a demanda de passageiro ao utilizar o corredor Santos Dumont? Ela é muito baixa, até ali teria que ser feito alguma coisa para caminhões, porque em Cumbica ela tem caminhão, né? Não é tão importante fazer um corredor ali, mas enfim. Ela tem a importância, aquele corredor ele tem a importância dele, porém eu acho que ele deveria ter sido, no mínimo, levado até a Avenida Monteiro Lobato. Sim, né? Sim. E ali na Avenida Monteiro Lobato... Porque daí Lobato você consegue trazer... já existe uma faixa de ônibus exclusiva, né? O que aumentaria a velocidade do sistema. E o que vai atrair o passageiro para dentro do sistema? É a velocidade, né? que vai trazer, se interessar em utilizar o ônibus. Sim. É a velocidade com que ele vai andar, né? Quanto tempo ele vai demorar para chegar no destino dele. Uhum. Né? E ali, na realidade, se criou um gargalo. Né? O ônibus vai sair do corredor e vai cair aonde para chegar até a Avenida Santos Dumont. Então, acho que o grau de importância ele foi mal dimensionado. Mas vamos dizer que eu não sou técnico, eu não sou engenheiro, né? Mas a gente anda de ônibus e sabe como é que é. Com certeza, não foi. Mas, enfim, vamos ver se de repente o próximo governo agora tem uma visão mais voltada para a parte do transporte, né? Sim, claro. Até porque eu acho que a mobilidade deve ser um assunto primordial aí nos próximos anos. É uma coisa que vai trazer muita discussão no futuro. Agora, precisa que os nossos gestores também entendam isso, né? Sim, que eles tenham outra visão, né? Exatamente. Não perde, ganha, mas ganha. Todo mundo ganha, todo mundo está bem, até o povo consegue ter um transporte bem melhor
e todos Sim. ganham, né? Enquanto você tem um sistema em que ele é muito defasado para um lado, ele não serve, né? Sim. Até por isso que eu falo que tem que ter uma renovação em todos os níveis, principalmente na Câmara de Vereadores, né? Também, para ser aprovado lá. Porque muitas vezes o vereador, você questiona o vereador, qual que é o teu projeto, um vereador? Eu imagino que o vereador, ele não tem projeto, ele tem propostas para melhorar os trabalhos. Quem tem que ter projeto é o prefeito, né? O prefeito, ele tem que ter um projeto lá, e eu, como vereador, ou quem estiver na Câmara Municipal, ele tem que adequar aquele projeto dentro da legalidade da cidade e na necessidade do povo, e fiscalizar se aquilo foi feito de acordo com a necessidade do município, né? Então, eu entendo que a gente precisa mudar muita coisa, inclusive passar por uma renovação na Câmara Municipal. Porque aquilo que eu falei, não dá para a gente querer fazer ações diferentes se a gente tem um vereador dentro da Câmara Municipal que está lá há 30 anos. A gente já sabe o que pensa, o que ele vai fazer e de que forma que a cabeça dele está enxergando um transporte operado por vans, por exemplo. Ele vai falar para mim que não, isso é coisa do passado. Não, não é coisa do passado. Não, É uma não coisa é. que o transporte por vans está acontecendo agora. Sim, em Ou São Paulo você lotação, tem, né? ou Do sob demanda, o metrô, nome que for. você tem o Orca que vem de São Paulo para cá, você tem um. Exatamente. E Então, Maurício, não existe o transporte ruim ou melhor. O que existe é não, a sua necessidade, a minha e a minha livre escolha, né? Onde eu quero andar. sim. E é aquilo que eu falo, eu acho que existe espaço para todos, para os ônibus, para as vans, Sim. e eu realmente espero que o próximo governo, não sei quem vai ser, né, tenha essa consciência, né? Porque o transporte é muito importante, é o nosso dia a dia, é onde a gente perde tempo, é onde a gente quer sair, não tem como fazer. Então, eu acho que é muito importante que eles tenham esse olhar para a cidade, até para ela ser uma cidade mais gostosa de você poder ir e vir, né? Sim, claro. Com E certeza. Maurício, agora, te perguntando um pouquinho da Câmara, como que você vê a vinda da Câmara de Arbitragem e Mediação para a cidade de Guarulhos? A gente é a única que conseguiu o registro no CNJ, né? Bom, Patrícia, é uma inovação, né? Nós estamos passando por um novo momento. E Sim, a vinda da Câmara de Arbitragem, ela vem para desafogar o judiciário e resolver, acredito, a ajuda da resolução dos conflitos entre as pessoas. Então, é mais uma inovação que eu tenho certeza que vocês vão passar por uma batalha, né? É uma luta, você tem que mudar o pensamento das pessoas, fazer elas entenderem como é que funciona e que isso tem legalidade, que isso é uma nova forma de se fazer a justiça para as pessoas, inclusive mais rápida, né? E sim, mais barata, inclusive, também. sim. Maurício, deixa uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo. Bom, a mensagem que eu poderia deixar nesse momento, né, dessa situação que a gente está vivendo com a pandemia, que as pessoas estão chamando que é o novo normal agora, né? É, Então, eu gostaria de que as pessoas também enxergassem que o novo normal passa por abrir a mente, abrir a visão com as novas coisas que precisam ser feitas. A Câmara de Arbitragem é uma inovação, o transporte público sob demanda é uma inovação, e as pessoas precisam mudar as suas mentes para isso, para o novo, para realmente o que é novo. E a gente só vai conseguir isso se a gente conseguir mudar dentro de quem faz o planejamento e propõe as novas leis, também tenham essa nova visão. Então, se não houver uma mudança dentro do legislativo, para que a gente dê uma arejada, né, nas pessoas e nas ideias, a nossa situação vai ficar muito complicada. Então, eu espero que as pessoas também arejem a sua cabeça e abram sua visão para essa nova concepção, que as coisas precisam mudar, não dá mais ser como é que era antes.
Porque se fizer como era antes, o resultado vai ser igual, não vai mudar. Exato, exato. Maurício, muito obrigada pela entrevista de hoje. Estamos encerrando aqui mais um programa Café com a Câmara. Obrigada, Maurício. Obrigado a você, Patrícia. Estou à disposição de vocês.